Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje é dia 3 de maio de 2020. Nós vamos para o segundo dia do nosso plano bíblico. Então ontem a gente começou o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta de São João. E hoje, na sequência ali do plano bíblico, hoje nós temos que ler o capítulo 3, 4 e 5, né? Essa carta de São João ela é bem curtinha, daria para ler num dia, né? Mas o ideal é que a gente vai meditando a palavra de Deus, tá? Então, vocês vão pensando naquilo que vocês leem durante o dia, né? Tenta procurar o significado daquela passagem. Se não souber, pergunta para mim, que eu vou procurar, eu vou dar um jeito para explicar para vocês o significado de cada palavra, de cada contexto ali que a gente for ler. Então, faça nesse momento a invocação do Espírito Santo, né? Então vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem abrir nossa inteligência, vem abrir a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa se encontrar com Jesus através dessa leitura bíblica. Então vem Espírito Santo, vem encher nossos corações com o teu amor, com a tua graça, para que a gente possa renovar a face da terra. Então vem Senhor Jesus. Então nesse momento, irmãos, crianças, pessoas, agora a gente vai ler então o capítulo 3. Ele vai dizer assim, ó: Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança torna-se puro, como Ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo que peca não o viu, nem o conheceu. Olha que interessante essa palavra, né? Então nós somos chamados filhos de Deus, nós somos chamados a viver combatendo o pecado, né? Porque o pecado é transgressão da lei, como está dizendo aqui. E a gente tem que buscar em Jesus, né? Ele é o único que não cometeu o pecado. Então, ó, filhinhos, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Olha. Quem não ama o seu irmão não é de Deus, está vendo? Está dizendo aqui a palavra? Continuando, ó, versículo 11. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisso temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Olha que lindo. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo
e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Em atos e em verdade. Nisto é que conhecemos se somos da verdade, e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que a nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. E tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Quem observa os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E continuando no capítulo 4, vai dizer assim, agora começa ali, falsos profetas, né? Versículo 1. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que proclama Jesus, que não proclama Jesus, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Agora no versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Essa parte aqui é importante, hein? Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui a gente tem a confirmação e a definição pelo apóstolo João, que Deus é amor. Então, a principal mensagem da carta de São João é que nós devemos crer em Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos. Por isso que ele fala aqui no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco,
Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento. Pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Agora o capítulo 5. O capítulo 5 vai dizer o seguinte: todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ei-lo Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Estes três dão o mesmo testemunho. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem possui o Filho, possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, a importância de crermos em Jesus, de vivermos o seu amor. Beleza? Eu estou gravando aqui perto de casa, então às vezes passam uns conhecidos, por isso que eu dou umas olhadas aqui. Então agora no versículo 13, vai dizer ali: isto vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Versículo 14. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que reze por este. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Versículo 18. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós lemos. Então, seguindo a leitura orante, depois da leitura a gente tem que meditar na palavra. Tem que dar um tempo,
reler de novo, ler de novo, porque cada trecho da Sagrada Escritura é muito rica de conhecimento, muito rico de ensinamento. Se a gente fosse pegar aqui capítulo por capítulo, ou pedacinho por pedacinho, a gente ia explorar muitos detalhes, né? Mas para não ficar tão demorado para terminar, né? Então a gente vai fazendo conforme o cronograma daquele plano bíblico que eu passei para vocês. Tem dia que vai ser 2 capítulos, tem dia que vai ser 3, e assim a gente vai seguindo. Tá, então, hoje a gente viu ali, né, que a gente tem que crer no nome de Jesus Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus, porque nele que está a vida eterna, né? E isso deve gerar em nós a vivência do mandamento de Deus, principalmente do amor, né? Que diz ali, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá? Então, fica aqui a leitura de hoje. Quem tiver alguma dúvida, pergunta no grupo, que eu vou buscar para responder vocês.